E olha, Donald Trump também engrossou o tom e não descarta uma possível entrada dos Estados Unidos nessa guerra contra o Irã. Gustavo Segré, e Trump tem falado sobre a possibilidade de atacar principalmente as estruturas nucleares iranianas. Como é que você avalia a situação até aqui e a possibilidade de Donald Trump realmente entrar e não apenas oferecer apoio e estrutura a Israel? Evandro, dentro da aula magna que eu tive ontem sobre essa situação de armas atômicas e tudo, teve outra questão que me chamou muito a atenção. A primeira, Irã, obviamente, não é idiota, falou, olha, se eu colocar qualquer usina nuclear à superfície, pode ser bombardeada em qualquer momento. Então, vou trabalhar sobre uma metodologia subterrânea. E a única possibilidade de entrar nessas usinas a essa profundidade são armas de Estados Unidos. Não tem outra possibilidade. Ou seja, se em algum momento alguém atacar, Irã saberá, todo mundo saberá que foi Estados Unidos. Mas aqui que vem a situação. Todo mundo lembra da famosa usina de Chernobyl. E Chernobyl teve um problema muito grave por uma questão de vazamento. Colocaram, e agora vou relacionar com Irã, Evandro, colocaram uma cápsula de proteção que começou a ter problemas, colocaram uma segunda cápsula de proteção e Putin acabou de atacar com um drone essa segunda capa de proteção, o que pode permitir um vazamento nuclear. A mesma coisa aconteceria se qualquer país, se Estados Unidos ou quem quer que seja, ataca uma usina nuclear em Irã ou aonde quer que seja. Atacada, a possibilidade de vazamento nuclear existe, é fato, e isso não está permitido dentro do Tratado de Não Proliferação Nuclear que o Piperno mencionava antes. Então, uma coisa pode ser, eu entro na guerra, mas não me parece que seja possível, legalmente falando, que sejam atacadas usinas nucleares, pelo risco que acabo de mencionar. Tanto no caso de Putin, que se importou nada e atacou Chernobyl com um drone e quebrou essa proteção, quanto Estados Unidos com Irã. Inclusive, uma das principais usinas, né, e que estão na mira agora nesses ataques conduzidos por Israel e provavelmente pelos Estados Unidos, está a usina de Fordow, que é uma das principais usinas de desenvolvimento de energia nuclear do Irã e que, se não me engano, é construída a uma profundidade de entre 70 e 90 metros. Então, ela é muito profunda e daí a dificuldade de você prejudicar essas estruturas. Se não me engano, apenas uma estrutura americana, Arma americana. Arma americana, é só apenas o armamento que os Estados Unidos têm é que seria capaz de atingir e provocar um estrago ou interromper a atuação dessa usina, o trabalho que é realizado nessa usina de Fordow no Irã. Seu Zé Maria Trindade está conosco também. E, por favor, Zé, como é que você avalia agora essas ameaças que se tornam cada vez maiores, vindas de Donald Trump nos Estados Unidos? Boa tarde. Pois é, ele foi chamado, né, para o centro do palco e tem que decidir. Muito boa tarde a todos. Essas armas, elas já são conhecidas, elas estouram, principalmente era usado nas casas-matas, né? Porque funciona pelo sistema de espoleta. Quando a espoleta toca o chão ou o anteparo, ela explode a espoleta e explode o corpo da bomba. Aí pode-se colocar uma espoleta com efeito retardado. Então ela toca o solo, espera a penetração no solo e depois ela explode. Mas só que com a profundidade tão grande, tem que ser uma dessas bombas muito pesadas que só podem ser transportadas por um bombardeio norte-americano, só ele que tem o bombardeio capaz de penetrar tanto no solo para destruir. Mas esse assunto está sendo levado em conta porque o principal da guerra é vamos dizer, uma paralisação do projeto nuclear do Irã. O Irã deve sair dos acordos internacionais de não proliferação de armas nucleares, né? E isto é muito sério, porque isso pode colocar em risco os países que não estão na linha do Irã, exatamente porque o Irã, tradicionalmente, abriga e tem aliados nesses grupos terroristas, Hezbollah, Hamas e outros, né? Daí o perigo. Já é dado como certo de que, num determinado momento, terroristas vão ter acesso a armas nucleares, porque elas estão ficando mais ágeis, menores, portáteis e de fácil contrabando, né? Mas quanto mais se pode retardar uma situação dessa, melhor.
Os Estados Unidos está numa situação agora de que reconhece que incentivou ou pelo menos ajudou Israel a fazer esse ataque ao Irã. E agora a definição é se entra formalmente na guerra ou não. Todo o discurso de Donald Trump durante a campanha foi de acabar com a guerra. Ele é racional, é um negociador, um racional, e realmente uma guerra é meio irracional, né? Então, isso aí contraria, ele entrar numa guerra contraria o próprio discurso dele que prometia, no primeiro dia de mandato, acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, ele está sendo chamado e acho que os Estados Unidos estão numa situação que deve definir logo, ou entra ou não entra formalmente na guerra, porque paralelo já está há muito tempo. É verdade, Zé Maria. Agora, 4h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Kriegner. Eu acho, Evandro, que os Estados Unidos não vai entrar formalmente nessa guerra com material bélico. Por quê? Eu arrisco dizer isso. Porque você tem, dentro da formação da política externa americana, uma série de dispositivos legais que obrigariam os Estados Unidos a fazer parte. Porém, o Congresso, que é de maioria republicana, tanto na Casa dos Deputados, na Câmara dos Deputados, quanto no Senado, que é de maioria republicana, repito, já disse que não quer. E grandes nomes do movimento MAGA também estão dizendo, nós não queremos entrar nessa guerra. Por quê? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para trás, talvez não muito para trás, mas um pouquinho até 2011, ali, no período ali da Primavera Árabe, em que a gente viu no Oriente Médio uma constância. Todos os regimes ditatoriais e autoritários que foram substituídos por uma revolução, entre aspas, cujos líderes foram mortos ou foram violentamente tirados do poder, todos eles o resultado foi negativo. A Líbia não está numa situação melhor hoje do que estava antes com Gaddafi. Todos os outros países, a Tunísia, a questão da Síria ali nunca avançou para agora, o Bashar al-Assad perdeu, mas foram anos dessa guerra civil acontecendo ali atrás. O Egito agora talvez é o melhor caso que você consegue ver, mas também passou com um período bem complicado ali com a Irmandade Muçulmana. Então, a gente tem um case histórico que mostra, não adianta simplesmente matar o líder de um regime autoritário sem você e manter a mesma estrutura de poder. Então, esses mesmos agora nos Estados Unidos estão dizendo, olha, existem outras maneiras. Quem sabe essa ameaça ao Khamenei não é necessariamente de que alguém vai chegar lá com uma bomba e vai matar o Khamenei, mas é que vão ser insuflados dentro do Irã os movimentos de queda do regime dos ayatollahs. E isso é uma verdade, porque hoje, inclusive, já teve uma manifestação nos Estados Unidos ali com o príncipe iraniano que está refugiado por lá, já fez toda uma mobilização, ele foi na rua, as pessoas abraçaram ele, tiraram foto, imigrantes e descendentes de iranianos que estão ainda refugiados nos Estados Unidos desde a época da Revolução Islâmica no Irã. Então, isso já está começando a surgir. Pelas redes sociais você vê uma série de manifestações nesse sentido, exaltando a época da monarquia, etc. E aí não vamos entrar se está certo ou errado. Porém, que é uma realidade desse soft power acontecendo e sendo aplicado, eu acho que é muito mais por aí que Estados Unidos e outros países talvez ajam para derrubar o regime. Piperno, você concorda com essa análise trazida aqui pelo Kriegner? Eu concordo com a primeira parte de que aqueles movimentos que surgiram, principalmente naquele período lá da Primavera Árabe, né, eles prometiam muito, eles acenavam com uma perspectiva diferente para uma região que infelizmente não tem nenhuma tradição de conviver com democracias. Não há nenhuma democracia na região, à exceção de Israel, que obviamente não é um país árabe. Então, mesmo regimes estáveis como a Arábia Saudita, Catar, né, Emirados Árabes, que são países muito ricos, eles são ditaduras, e muitas delas ditaduras ainda mais cruéis que o Irã. Mal que mal, o Irã ainda volta lá para presidente, enfim. Mas, na verdade, é muito difícil hoje se imaginar uma queda do regime, porque o que está em jogo internamente não é exatamente a queda dos ayatollahs, mas sim o Irã briga e as oposições iranianas, elas tradicionalmente lutam por liberalização do regime, tanto que, em alguns momentos, os candidatos de oposição também eram ayatollahs. Ayatollahs mais ou menos fiéis ao regime, mas eram também lideranças religiosas. No Irã, dificilmente surge uma liderança civil que vá para as urnas, ou que vá para as ruas,
com uma ideia, por exemplo, de se remover o regime, enfim, a teocracia. Agora, só voltando a uma coisa que o Segré disse, e é verdade, o fato é que essas usinas nucleares, e a principal delas, elas foram construídas muito fundas, né, a 90 metros, como o Evandro citou, porque o Irã também viu o que aconteceu com o Iraque em 1981. O Iraque tinha um programa nuclear naquele momento, com Saddam Hussein, e Israel bombardeou. Então, a partir do momento em que o Irã viu isso e resolveu apostar no seu programa nuclear, falou, opa, nós não podemos fazer daquele jeito. Vai se tornar um alvo muito fácil. Agora, como é que se faz, então, para destruir esse programa? Ou usam esses super bombardeios que os Estados Unidos têm, e isso é uma operação complicada, porque, afinal de contas, sim uma participação direta em um conflito, ou guerra no chão. E aí, como é que vai entrar naquele barril de pólvora? E falando de barril de pólvora, eu quero trazer também a manifestação de Vladimir Putin, que é uma outra figura que tem sido, digamos, muito consultada para se entender qual seria o posicionamento da Rússia nesse caso. E ele diz que uma intervenção militar dos Estados Unidos contra o Irã poderia provocar uma escalada perigosa no Oriente Médio. Numa conversa com jornalistas, Putin teria afirmado que a saída pro fim do conflito seria garantir o direito do Irã à energia nuclear pacífica. Mas é possível garantir qualquer acordo com o Irã que envolva pacificar a maneira como eles lidam com o desenvolvimento ou a pesquisa nuclear, Gustavo Segré? Eu prefiro ter perto o controle do que está fazendo a que me digam qualquer coisa e não saber o que está sendo feito. Me chamou a atenção que o presidente desse organismo internacional de energia nuclear, que é um argentino, Rafael Grossi, esteve agora, 2 semanas atrás, em Irã, verificando isso, precisamente porque até agora Irã é signatário desse acordo. E para um totalitarismo, um absolutismo tão grande como existe em Irã, me parece muito mais tranquilo para a humanidade, e não exagero, que ele seja auditado, a que não seja auditado esteja fora do tratado. Fala, seu Zé Maria Trindade. Pois é possível sim fazer um acompanhamento, né? Eu tomo como exemplo o Brasil. O Brasil não se sabe por quê, eu já conversei com vários setores ali do Congresso e também do Poder e das Forças Armadas. Não tem justificativa colocar na Constituição, nós temos na Constituição a proibição de qualquer tipo de pesquisas ou mesmo manipulação para fins bélicos da energia nuclear, né? Então, o Brasil está vetado pela Constituição. Além disso, assinou vários tratados internacionais. E me informaram comandantes da Marinha, que é a força que mais lida com a energia nuclear, porque tem um submarino nuclear, né? E é um submarino exclusivamente de propulsão nuclear. Não tem arma nuclear, é só propulsão. Então, o que eles me dizem? Que é vergonhoso, que vem equipes constantes e que entram em todos os lugares, fiscalizam ponto por ponto, não permitem o enriquecimento de urânio acima de, acho que é 10%, eu não tenho exatamente a certeza, mas é bem baixo, né? E o Brasil tentou enriquecer ali a 40%, 50% e não conseguiu. De todas as formas, tentando a autorização, não conseguiu. Então, o Brasil é fortemente fiscalizado. Me disseram os comandantes que eles entram nas usinas, analisam, medem tudo, e eles têm autonomia para isso e fazem visitas esporádicas, aleatórias, sem data marcada. Então, o Brasil é um exemplo de que é totalmente controlado. Eu fiz uma pergunta ao comandante: se houver a liberação, em quanto tempo o Brasil poderia fabricar uma bomba atômica? A resposta é 2 meses. Então, todo mundo já domina essa tecnologia, ou seja, já existem projetos que podem rapidamente enriquecer o urânio e fazer um artefato nuclear, né? Isso é verdade. E isso pode acontecer no Irã, se o Irã permitir. Aí seria uma fiscalização permanente, aleatório, de técnicos para olhar o que eles estão fazendo. O que eu acho difícil é colocar esse tal guiso no gato. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia essa situação e as falas de Putin?
Eu acho que... Claro. Putin menciona, só rapidamente, Putin menciona inclusive que ofereceu a possibilidade de proteção antiaérea para o Irã, mas que eles não deram nenhum retorno. Mandaram qualquer coisa, eu te aviso, lá para o Putin. Fala, Piperno. O Putin deve estar, assim, pedindo aos céus para que essa guerra acabe logo, porque, afinal de contas, ele já está envolvido num outro conflito que se arrasta há mais de 3 anos, né? Então, tudo que ele não quer agora é ter que se desdobrar numa outra frente para ajudar um aliado político. E um aliado que, aliás, e veja, isso é muito importante, porque o Irã pode impactar na guerra contra a Ucrânia. Por quê? Porque o Irã é grande fornecedor, por exemplo, de drones para a Rússia. Se o Irã se envolve numa guerra que, enfim, possa ter uma escalada cada vez maior, como é que o Irã, além de ter que fabricar para ele, vai conseguir ainda ajudar o amigo? É óbvio que fica muito, muito mais complicado. Agora, o Zé está falando um negócio que é interessante. Em 2009, quando houve aquela tentativa de se negociar, então, maior fiscalização ao programa nuclear do Irã, naquela época, nós estamos falando em 16 anos atrás, muita gente, muitos críticos daquele programa já diziam, que já trombeteavam por aí, que o Irã estava na iminência de poder produzir artefatos, enfim, nucleares. Passaram-se 16 anos e o discurso é o mesmo. Então, ou houve um erro de avaliação lá atrás, ou está havendo agora. Fala, Kriegner. Acho que a gente tem que lembrar do relatório que surgiu agora no dia 12, 15, na verdade, de junho, enfim, nessa última semana da Agência Internacional Nuclear, falando que sim, o Irã estava enriquecendo já a níveis preocupantes e chegando mais próximo a isso. Então, não são só considerações dos estados, mas inclusive as agências aí representando a comunidade internacional tendo essa mesma afirmação, né? Acho que isso entra bastante para conta. Mas eu concordo com o Piperno aqui, para a Rússia seria a pior coisa agora uma escalada nessa guerra. Aliás, para o mundo inteiro seria a pior coisa do ponto de vista econômico também, porque com certeza o Irã se posicionaria dessa maneira, impedindo aí uma série de embarcações, a gente teria uma crise na questão do petróleo. Aqui no Brasil, que a gente não tem nada a ver com o conflito que está acontecendo ali, nós sentiríamos o impacto disso também, e o mundo economicamente não está numa situação muito boa, né? O que foi, Zé? Zé quer falar. Olha, é o seguinte, é porque eu conversei muito recentemente sobre esse assunto, energia nuclear. E dizer que isso não é um bicho de 7 cabeças, mas houve uma modernização, já se pode reenriquecer pastilhas, né? E é uma energia limpa, é a energia mais limpa que existe, a energia nuclear, e que agora voltou a ser usada de uma maneira muito forte para a produção de energia elétrica, né? E só a diferença de que não serão mais as grandes e megas usinas nucleares. A tendência é pequenas e médias usinas nucleares, e para atender cidades pequenas e médias. Isso é muito importante, a usina nuclear. E tem uma projeção de futuro muito grande. Não tem mais aquele perigo, já está mais controlado. Ainda existem resíduos que a gente não sabe desarmar, mas é a energia mais limpa que existe. E me mostraram, inclusive, um projeto de carro nuclear. Um carro movido a energia nuclear. E foi muito eficiente. Um carro limpo com energia nuclear, com pastilhas. O que não deu certo, o que eles acham que é terrível, é o seguinte: um carro movido a propulsão nuclear, se houver um acidente com o carro, é um acidente nuclear, né? E também descartar das pastilhas. Mas queria só dizer que existem pesquisas eficientes, boas, que mostram que o futuro está na energia nuclear como geração de energia elétrica, né? E que não é mais um bicho de 7 cabeças, e a tecnologia está avançando muito. As médias e pequenas usinas devem prevalecer.